Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Você já está aquecido ou você chegou aqui para você se aquecer no culto? Porque às vezes a gente vem assim, né? Tem dia que a gente vem assim meio que, vou ver se me aqueço lá, porque aqui está difícil. Mas a palavra que Deus colocou no coração do nosso pastor esse ano é um ano de avivamento. Então, se você estava meio desavivada ou meio, gelada, meio assim, você não vai ficar mais. Porque onde um fogo está pegando, a gente junta as brasas. Se a gente colocar mais uma lá, ainda que esteja um carvão lá, se ele estiver totalmente apagado, sem nunca ter sido usado, colocar lá no meio do fogo, ele vai pegar fogo. Depois de um tempo, ele vai tirar, se você tirar ele de lá, ele já vai estar uma brasa, bem acesa. Pois é, então, esse ajuntamento de mulheres, você vai estar sendo cada vez mais incendiada. Então, eu convido a você não faltar durante o ano nesses cultos de mulheres, porque é algo que Deus prepara para nós e é onde nós vamos continuar mantendo a nossa chama acesa. Amém, irmãs? Nós precisamos estar juntas, disso em todos os cultos, claro, porque quando nós estamos juntos, nós estamos cada vez mais sendo incendiados, afogueados, A cada dia nós estamos nos preparando mais. Então, é importante estarmos juntos, é importante nós nos esforçarmos. A Bíblia fala que no reino de Deus é tomado por esforço. De fato, nós vamos ter que colocar força. E quanto mais o dia se aproxima, nós precisamos colocar mais força. Nós precisamos andar na contramão do mundo. Nós precisamos, sim, pôr força para vir à igreja, pôr força para investir em nós mesmos. Porque quem faz investimento na minha vida ou na sua é você mesmo, é eu mesma. Não são as pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, Na verdade, fiquei buscando e, Senhor, o que eu faço? E várias coisas surgem em nosso coração, mas eu quero falar um pouco sobre avivamento. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas 24. Lucas 24. Glória a Deus. Versículo 13 diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E nós vamos parar um pouquinho aí. Então, antes eu quero falar um pouco sobre estar avivado, estar cheio, estar pegando fogo, estar incendiado. Irmãos, como é gostoso nós estarmos com pessoas cheias de fé, cheias da palavra, desejosas por Cristo. Como é gostoso. Eu gosto de pessoas assim. Tem gente que talvez ache, muito chato, só fala da Bíblia. Irmãos, é a pessoa que eu gosto de estar do lado. Porque me aquece, me anima. E assim eu animo outros também. Então, como é bom estar do lado de pessoas que estão animadas, que estão avivadas, que não deixou o tempo ser algo desfavorável. Muita gente usa o tempo de uma forma errada. Por causa do tempo ela desiste, por causa do tempo ela para, por causa do tempo ela desanima, porque faz tempo e ela vai olhando para o lado errado do tempo. Mas o tempo é uma coisa boa. Por quê? Porque eu tenho tempo para exercer fé, porque eu tenho tempo para viver, eu tenho tempo para desfrutar. Quantas coisas. O tempo é igual para todo mundo. Esses dias eu estava no hospital. E aqui fora, correndo para tudo. E lá a hora não passava. Meu Deus. O que acontece aqui dentro que a hora não passa? É as mesmas 24 horas que eu estou lá fora. E lá fora não dá tempo. E aqui dentro sobra tempo. Eu já não vejo a hora de ir embora. É o mesmo tempo. Mas como é que nós estamos andando do lado, nessa oportunidade do tempo? Como nós estamos vendo isso? E às vezes, como nós vemos, nós agimos. E aí agimos, às vezes, muitas das vezes, da forma errada. Quando o tempo deveria ser uma oportunidade para nós agirmos da maneira certa. Então, se eu tenho tempo, esse tempo deve ser para coisas boas, para pensamentos bons, para atitudes boas, certas, para investimentos bons. E não
para murmurações ou para outras coisas que vai me atrasar as coisas que eu mesmo desejo. Então, falando sobre estar avivado, sobre estar animado, é importante nós sabermos como nos manter animadas e avivadas. E o tempo pode nos ajudar, ou se nós usarmos da forma errada, pode nos desfavorecer. Porque se nós ficarmos olhando para o tempo, já faz tantos anos que eu sou cristã, e aquele sonho, aquele projeto não deu certo, e aí a gente nós mesmos vamos nos desmotivando. Sabia que a maior parte das vezes nós mesmos nos sabotamos? E eu vou te mostrar como nós fazemos isso. Você acabou de ler aí que eles estavam indo para um lugar, não é isso? E aí eles começaram a conversar. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então já tinha acontecido muitas coisas. Jesus aí tinha morrido, né? E eles estavam caminhando lá para um lugar. Jesus mandou ir para um lugar, eles fizeram para outro. E eles estavam caminhando e durante o percurso, ou durante aquele tempo de chegar no lugar que eles iam, eles estavam conversando. Então, para se manter avivado, animado, e quando eu falo animado, não é aquela alegria que é momentânea dentro do culto e volta para sua casa e as coisas não mudaram. Eu estou falando de um ânimo, de um avivamento, de uma alegria que dentro de casa, fora de casa, na rua, no ônibus, em qualquer lugar que você estiver, você continua o mesmo. A sua alegria e motivação não muda por causa do ambiente, ou da circunstância, ou das pessoas com quem você está, ou se tem o louvor, ou se não tem o louvor. Você continua no mesmo ritmo, na mesma frequência, na mesma batida. Você não para por causa disso. Ainda que você veja os erros, você continua dizendo, né? Eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar. Então, eles começaram a caminhada, mas eles começaram durante a caminhada. O tempo que eles estavam ali, eles começaram a conversar. Mas qual era a conversa deles? E a gente vai ler sobre isso. Como tem sido os seus papos? As suas conversas? Como tem sido as nossas palavras? Quando a gente fala sobre a importância das palavras, a gente só fala de profetizar. Mas você nem sempre está profetizando o tempo todo. Tem hora que você apenas está conversando, e é nessas conversas que às vezes a gente escorrega pelo ladrão, como diz o outro. A gente pisa no tomate, como diz meu amigo Ronaldo. Então eles estavam conversando, eles estavam batendo um papo aqui. E a Bíblia fala que eles começaram a falar entre si de tudo que havia sucedido. Eles estavam conversando sobre circunstâncias. O que estava acontecendo, era isso que eles estavam conversando. Não é assim? A gente não conversa do que acontece? Poxa, choveu hoje, fez sol, aumentou, abaixou, doente, saúde, alguma coisa. Eles estavam exatamente fazendo a mesma coisa. Eles estavam conversando do que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha morrido. Cara, falaram que ele era o Messias, o homem morreu, e agora? Então, o que aconteceu? Vamos lá? Vamos continuar? 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu quero pular para o versículo 19. Eu vou ler o 18, para que você entenda. E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Então, eles iam pelo caminho conversando. Jesus aparece do lado deles. Jesus pergunta, o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão falando? Eles perguntam, tu é visitante? Tu não é dessa terra, não? Provavelmente, pelas características, eles deviam ter visto que Jesus era dali, mas pergunta para Jesus. Tu não é, eu vou trazer para hoje, tá? Mas tu não é brasileiro, não? Sabe o que está acontecendo no nosso país, não? Tu não viu as coisas que eu vi? Está acontecendo essas coisas agora? Acabamos de sair de uma pandemia, o aumento disso, daquilo. Se fosse hoje, tá bom? Então lá, eles estavam dizendo, você não viu o que aconteceu? O Jesus, ele morreu. E eles começaram a falar para Jesus o que estava acontecendo. Perguntam para Jesus, só tu és peregrina aqui, é? Não está sabendo, não? Aí Jesus pergunta, aí no versículo 19 ele diz assim, e ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, foi poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, dos nossos príncipes, o entregaram à condenação e à morte e o crucificaram.
Então eles começaram a mostrar para Jesus o que estava acontecendo no natural. A conversa era de coisas naturais que eles estavam discutindo, que eles estavam conversando, que eles estavam batendo papo. E parece às vezes que a gente está conversando alguma coisa natural, é comum. Comum a gente estar falando de coisas naturais. Mas aqui, essas conversas, o que está te trazendo? Elas estão te aquecendo ou elas estão te esfriando? Os nossos bate-papos, as nossas conversas com as pessoas, e eles, vou dizer assim, 2 crentes. Que às vezes a gente pensa que é só conversando com o povo do mundo que a gente vai, né? Se eu conversar com fulano, né, crente, vai falar um monte. Não. 2 pessoas conversando. Quais estão sendo as nossas conversas? Eu vou falar sobre avivamento. Mas para que a gente esteja avivado, a gente precisa se policiar em algumas áreas da nossa vida. Porque se a gente está procurando praticar a palavra, mas quebrando princípios dela, a gente não vai usufruir disso. Eu estou falando sobre avivamento, eu estou crendo no avivamento, mas eu mesmo jogo um balde de água na minha fé. Quando eu falo incredulidade, quando eu falo circunstâncias, quando eu falo problemas, quando eu fico só olhando para eles. Você já viu pessoas que só o problema dela é maior do que o de todo mundo? Você vai conversar com ela e você fala, ela começa a dizer, não, eu estou passando por isso. Aí tu fala, não, mas olha, eu também estou passando por isso. Não, mas é diferente. A minha situação é assim, assim. É porque você nunca passou por isso, isso, isso e isso. Às vezes a gente está olhando tanto para o problema, que a gente está tão focado naquele problema, que o problema para nós, a gente deixa ser maior do que ele é. É um problema. Eu não estou excluindo que exista um. Eu estou dizendo que existe aquele que resolve o problema. E que a gente não precisa focar naquele problema. O nosso foco precisa estar aqui, no Senhor. Você já viu, eu estava aqui cantando e eu me lembrei, né? Quando você começa a louvar e adorar, a cantar, pode ser na sua casa, pode ser no ônibus, pode ser na rua, você nunca canta assim. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Você pode até começar, Deus vai na frente, aí você vai abrindo o caminho, daqui a pouco você já está cantando, você já olha para o alto. Não tem como um crente cantar um louvor olhando para baixo. Pode ser outro louvor, qualquer louvor que você escolher. Você sempre vai direcionar a sua cabeça para o céu. Você pode estar chorando, cantando, mas você termina esse louvor cantando e chorando para o céu. Grande ferramenta Deus nos deu, e às vezes a gente não usa. O louvor e a adoração. Por que a gente olha para o céu? É uma expressão do seu corpo. Você nem percebe que faz isso. Mesmo que você, às vezes, se você pode levantar as mãos, geralmente você levanta. Mas se você não pode, você está dentro do ônibus, dentro de casa, fazendo alguma coisa, sem querer você está varrendo e adorando, e olhando, e lavando a louça, olhando para o céu. Fazendo alguma coisa, no trabalho. É algo que o nosso corpo mesmo já faz. Porque do Senhor vem a resposta. Então pare de olhar para os problemas e olhe para a solução que é Cristo. Comece a olhar para a palavra, porque Ele é a solução. É nele que os meus olhos e o seu devem estar. A gente olha para a circunstância? Olha. Mas a gente apresenta para quem resolve. A gente olha para quem resolve. A gente fixa o nosso olhar em quem resolve. Todo atleta, seja de qual modalidade for que ele for participar, ele não está focando na dificuldade da prova. Ele já sabe. Ele já sabe que é difícil. É para correr não sei quantos metros. É para pular não sei quantas. É para lançar não sei quantas coisas. Ele já sabe as dificuldades. Ele já conhece as limitações dele. Ele trabalha isso. Mas ele está de olho numa coisa. No prêmio. Porque se ele olhar para a dificuldade, ele nem olha, nem se inscreve. Ele olha para o prêmio. O quê? O prêmio é esse? Ele tira a força de onde não tem. Ele vai trabalhar para chegar naquele prêmio. Mas ele não desiste. Ele olha para o autor e consumador da fé. É assim que nós devemos andar. Olhando para Cristo. Olhando para Ele. Aí você vai dizer, mas o que tem a ver com o texto? A gente vai chegar lá. Então eles estavam conversando, olhando para as circunstâncias.
Eles estavam conversando, olhando para as dificuldades. Irmão, dificuldade e circunstância todo mundo tem. A diferença é que às vezes você tem numa área e eu tenho em outra. Só isso. Fases e etapas todos nós passamos. Tem fases que nós estamos lá, tem fases que nós estamos aqui. Mas passa. O importante é como você passa por elas. Como está a nossa boca e os nossos olhos diante desse movimento do tempo. Eles estavam conversando sobre coisas naturais, mas aquilo ali não estava aquecendo o coração deles, estava esfriando a fé deles. Eram verdades? Eram. Mas eles tinham esquecido o que Jesus já tinha dito. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus falando, olha, eu vou morrer. Ao terceiro dia eu vou morrer. Mas ao terceiro dia não, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Você vai ver Jesus falando o tempo todo. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha, eu estou aqui, mas logo, logo vai acontecer. E Jesus sempre mostrou o que ia acontecer antes de acontecer. Jesus sempre falou o que ia acontecer. Jesus sempre vai te dizer antecipadamente se você estiver olhando para Ele. Mas quando aconteceu, eles esqueceram do que Jesus tinha dito. Você já esqueceu de alguma promessa que Jesus te deu? Eu também já esqueci. Eles tinham esquecido. Por isso, eles estavam falando sobre circunstâncias. Porque se eles tivessem lembrado, eles dizer, olha, a gente está passando exatamente aquele tempo que Jesus falou que ia chegar. Então, peraí, que dia é hoje? Então até tantos dias ele vai ressuscitar. Eles já saberiam como agir. Mas eles haviam esquecido a palavra, a promessa. Então, Jesus aparece para eles e fala, por que vocês estão conversando? E eles começam a explicar para Jesus o que estavam acontecendo. E aí vamos continuar aqui no versículo 27. Eu vou ler o 25 para que você entenda o que eu estava falando para você. Olha só. E ele lhes disse, Jesus disse para eles, honestos e tadios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Quer dizer, vocês esqueceram do que eu já tinha falado? Vocês esqueceram do que os profetas disseram? Que o Cristo viria para salvar? Jesus já tinha explicado tudo. Porventura não convinha? Não era para que Cristo padecesse e essas coisas entrassem na sua glória? Não era exatamente isso que tinha que acontecer? Por que vocês estão desmotivados por causa disso? Às vezes nós vemos coisas acontecendo no mundo e a gente fica, meu Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vai acontecer aquilo outro. Irmãos, a Bíblia é clara. No mundo ainda vai acontecer muitas coisas, guerras e rumores de guerra. Por que a gente às vezes se assusta com essas coisas? Isso é sinais para que a gente fala, está se cumprindo o que Deus está dizendo, está se cumprindo o que Deus está dizendo. Peraí, está mais próximo, peraí, para a gente estar ligado, não é para a gente estar com medo. É para a gente aproveitar isso e pregar a palavra e não pegar isso e ficar desmotivado, desanimado, murmurando, reclamando ou falando sobre as circunstâncias. Então eles já eram para eles saber o que ia acontecer. E Jesus no 27 diz assim, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes todas as escrituras o que dele estava escrito. Então Jesus, eles conversando da maneira errada, Jesus vem e conserta a conversa deles. Jesus começa a dizer, começando por Moisés, Jesus começa a explicar o que ia acontecer. Então Jesus muda agora o rumo da conversa. O que eram circunstâncias, agora Jesus fala, ei, olha, vocês já sabiam que isso ia acontecer, então deixa eu lembrar vocês. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre aquilo, a Bíblia fala sobre aquilo outro. Eu poderia dizer, a Bíblia fala sobre a promessa sobre filhos, a Bíblia fala sobre promessa sobre marido, a Bíblia fala sobre promessa sobre família, a Bíblia fala sobre promessa sobre saúde. Era o que Jesus estava dizendo. Jesus começou a trazer à memória aquilo que dá esperança. E essa deve ser as nossas conversas. Essa deve ser as nossas conversas em meio às circunstâncias, em meio às pressões. É dizer, ei, irmã, a palavra de Deus diz sobre isso e isso na palavra. Ei, irmãs, olha, a palavra de Deus diz sobre isso, isso e isso. Ei, você leu aqueles textos assim, assim. Nossa, eu estou lendo as escrituras sobre isso aqui. Olha o que eu estou aprendendo. Nossa, eu estou fazendo a leitura anual, o sabático. Era para a gente estar conversando sobre a palavra. Nos momentos de pressão, porque era um momento de pressão que eles estavam passando. Então, Jesus trouxe o quê? A memória. Traga a minha e a sua memória a palavra que é viva. Irmãos, o que
eu vejo hoje, na verdade, no geral, no mundo cristão, é uma palavrinha que não se fala muito, não. E que se entende de uma maneira muito errada. Se chama preguiça. Se eu perguntar, ninguém vai falar que é preguiçoso, claro. Até porque eu trabalho, eu limpo a minha casa. Mas não é esse tipo de coisa que eu estou falando. E também não é preguiça de assim, hoje eu não quero fazer nada. Acontece, tem dia que a gente não quer. Mas eu estou falando de uma preguiça que tem pegado as pessoas. As pessoas têm preguiça de ler. Não gostam de ler. E você faz tudo que você gosta somente? As pessoas não gostam de orar. As pessoas não gostam de fazer, às vezes, algum trabalho que precisa. Às vezes não gostam de acordar cedo. Outros não gostam de exercício. Outros não gostam disso. Outros não gostam daquilo. Enfim, todos nós caímos em alguma área aí na preguiça. Mas o pior é a preguiça no espiritual. Você fala para as pessoas, leem a Bíblia, e ela... Então, eu vou ler. Ou então ela, eu não gosto de ler. Mas, irmão, sem palavra. Não vai me dizer que você vai ter, nós temos comunhão com Cristo. Porque Cristo é a palavra. Por mais que a pessoa passe o dia inteiro cantando, por mais que ela passe o dia inteiro orando, ela precisa da palavra. Porque a palavra é o alimento. Você não vive o dia inteiro tomando água e vai ficar de pé só com água. O corpo precisa de água? Precisa. Mas ele não vive só da água. Então nós não podemos ser preguiçosos espirituais e deixar de ler a palavra. Nós não podemos ser preguiçosos a ponto de não querer orar, não querer vir aos cultos. Nós precisamos, irmãos, colocar força na nossa vida espiritual. Porque na natural, a gente coloca, sabe por quê? Porque a gente precisa comer, a gente precisa vestir. Então a gente vai ter que trabalhar, vai ter que acordar cedo, vai ter que sair de casa, vai ter que se virar nos 30 para poder estar com tudo em dia, no natural. Mas coloca essa mesma força no nosso espiritual. Eu preciso me alimentar, porque senão eu vou morrer espiritualmente. Eu preciso estar perto da palavra, porque senão eu vou desmaiar na minha fé. Eu preciso estar com meus irmãos, porque senão eu vou estar frio. Porque aí é onde a palavra, aí é onde as pessoas dizem, a letra mata e fugiu o versículo. O Espírito vivifica, porque a pessoa só está cheia da palavra, mas não está praticando o amor. E igreja é prática de amor. É olhar no olho, é pegar na mão. É saber como o irmão está, é por que ele não veio, qual a dificuldade dele. Então é importante que as nossas conversas sejam cheias da palavra. Mas se a gente não lê a Bíblia, como nossas conversas vão ser cheias da palavra? Nossas conversas vão ser cheias do sistema do mundo, do agir do mundo, das burocracias do mundo, das injustiças do mundo, com certeza, porque ninguém gosta de sofrer injustiça. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, irmãos, não tem como. Nós vamos nos encher da palavra, nós vamos nos lembrar da palavra. Ainda que venha aquela vontade, às vezes, de agir na carne, ou de falar, a gente vai se lembrar de algum texto que vai nos trazer de volta ao equilíbrio, de volta à sensatez. Então é importante, irmãos, nós temos essa prática de leitura das Escrituras, para que possamos conversar, trazer à memória, como Jesus fez a eles. Isso para a gente fazer para nós mesmos e fazer para o outro também. Deixa eu terminar aqui de ler. E começado por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Versículo 32. E disseram um para o outro. Depois Jesus parte aqui, não quero ler tudo. Versículo 32. Disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho, com o tempo, caminhando, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Então eles vêm conversando, meio triste, meio desmotivados, sobre o que estava acontecendo. A esperança deles estava caindo pelo ralo, porque a esperança era Cristo, e Cristo tinha morrido, então, e agora? Aí Cristo vem e traz a memória. Aí Cristo vem e vai falando das Escrituras para eles. E aí eles dizem, nossa, quando Jesus
sai, eles dizem, nossa, não ardia o nosso coração quando ele estava falando da Bíblia, quando ele estava aqui. Eles estavam continuando no mesmo caminho, eles estavam continuando na mesma direção, mas agora o coração estava aquecido, mas agora tinha fervor já, agora o ânimo já tinha recobrado. Agora, peraí, ele morreu sim, mas ele lembra que ele vai ressuscitar? Então a conversa agora, o rumo da conversa era outro. O rumo da conversa agora já estava quente, já estava animado. No seu percurso, você precisa, irmã, e eu também, estar com a palavra para que nós estejamos aquecidas, avivadas. Se nós estivermos só conversando coisa natural, irmãos, você vai ficar frio. E não adianta você colocar a culpa em ninguém. Porque naquele grande dia, irmão, não vai valer desculpa. Não foi culpa de ninguém, é nossa. Foi nossa, negligência nossa. Não foi negligência do seu marido, do seu vizinho, porque eu não tinha marido, porque eu não tinha filho, porque eu tinha filho, porque eu tinha marido, porque eu estava cansada, porque eu trabalhava, porque eu deixava de trabalhar, porque eu fiquei em casa. Não tem desculpa. Não tem muleta no céu. Graças a Deus, todo mundo é curado. Eu quero que você abra outro texto comigo, lá em Lucas 15. Já estamos em Lucas, né? Volta aqui, 15. Glória a Deus. Lucas 15, nós vamos ler aí. Eu estava aqui no culto esses dias e o ministro ministrando, não lembro se foi a Michelle, alguém estava ministrando. E aí eu meditando sobre, que eu já sabia que ia estudar, ministrar hoje, eu pensando, e eu me lembrei da palavra submersa. E estar submersa é estar no fundo. Juliano falou também sobre isso, ele disse, como é bom estar no fundo. É aqui que eu quero ficar. E sabe, irmãos, essa palavra submerso, estar mergulhado, é preciso estar cheio da palavra. É preciso estar transbordante dela. E é ela que nos faz ficar, ao mesmo tempo que avivados, ela também nos faz ficar mergulhados nele. Porque o avivamento, ele vai também produzir para fora. Obrigada. Ele vai produzir para fora. Então, animado, avivado, eu vou animar a minha irmã, eu vou motivar ela, sem eu perceber. Às vezes eu estou do lado dela, a gente está conversando e, de repente, um testemunho, um bate-papo, eu nem sei que o que eu falei ativou algo no coração dela. Não sei se você já passou por isso, mas já passei muito por isso. O pessoal está contando um testemunho, alguma coisa que eu falo, cara, isso é para mim, obrigado, Senhor. E a pessoa nem sabe o que está pregando para mim. Mas os submersos, você está com Ele. É você e Ele. É naquele seu momento de intimidade que você está ali, é naquele seu momento de adoração, que é só você e Ele, que você nem quer sair daquele lugar, você não quer se mover, porque você quer ficar exatamente ali, você quer desfrutar exatamente daquele momento. Você está submerso. Então, geralmente não tem muito a ver com o outro, tem a ver com você mesmo e Ele. Você está tão envolvido por aquele ambiente, por aquela atmosfera. Não dá, você não consegue abrir o olho para... A não ser que Ele te mande para fazer alguma coisa. Se o Senhor te mandar ir em alguém, você vai. Mas senão você quer estar ali, com os olhos fechados, chorando, debruçado, de pé, deitado. Mas você só quer estar ali com Ele. Você está mergulhado. Mas isso a gente só consegue se nós estivermos com Ele diariamente na palavra. E com Ele dentro de nós. Então, deixar a preguiça espiritual, irmãos, é prioridade para um crente. Como a irmã disse, mas eu não sei ler. Hoje nem a gente vai ter mais desculpa para isso, porque hoje tem Bíblia, e-book, áudio. Você pode ouvir o dia e a noite toda, de graça, na internet. A gente tem pregadores, mas eu vou falar da palavra, não estou falando nem de ministrações. Eu estou falando diretamente você e a Bíblia. Eu não estou falando de você ouvir ministrações, porque eu sei que muita gente aqui ouve ministração fazendo as suas coisas, está certo nisso. Mas eu estou falando do seu momento com a palavra. O seu café com ela, o seu almoço com ela, a sua janta, a sua madrugada. Não sei o horário que você tira para você ler ela. Mas é você e ela e você. Você tem feito isso? Ou a gente só abre a Bíblia dentro da nossa igreja?
Quando alguém pede, porque ainda, né, com a digital agora, a gente nem às vezes isso está fazendo mais, né? Nada contra, é bom essa digital, nos ajuda muito, principalmente algumas pessoas que têm alguma dificuldade de leitura. Mas lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, dentro do ônibus, você tem tanto tempo, às vezes, parado em algum lugar. Esses dias eu peguei o ônibus também, eu estava até vindo do hospital, e o rapaz estava lá lendo a Bíblia dentro do ônibus. Falei, que legal, glória a Deus. Para ter que esperar mesmo, né? Então, eu vou remir o tempo, isso é remir o tempo. Lucas 15, capítulo 15, versículo 3. E lhe propôs esta parábola, dizendo: que o homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os ombros. Amém? Vou parar aí. Versículo agora 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Essas duas pessoas tinham perdido algo. Talvez você tenha perdido essa empolgação com a palavra, talvez você tenha perdido alguma coisa, alguma área da sua vida. Ah, não oro tanto mais, perdi uma motivação, perdi alguma coisa. E eles dois haviam perdidos. Mas eles não transferiram a responsabilidade para Deus. Senhor, mas foi culpa do Senhor que não fez isso ou aquilo, que o Senhor não guardou a minha ovelha. Ou, porque é culpa do vizinho, do marido, da escola, do tempo, da faculdade, do emprego. Eles não deram desculpas. Eles tiveram uma ação. Eles haviam perdido algo. E eles fizeram algo que eles perderam. Então não adianta a gente saber o que a gente não está fazendo, ou saber como nós deveríamos mudar. Só saber não vai resolver o problema. Só saber que eu preciso orar não vai mudar a minha situação. Só saber que eu preciso ler a Bíblia não vai mudar, se eu não tiver uma ação correspondente. Quantas palavras e promessas você tem da palavra de Deus e você já agiu ou não sobre elas? Hoje até a Júlia falou isso lá. Ah, mas não tinha nenhuma promessa assim. Aí eu, como assim? A Bíblia é toda de promessa para você. Ela, não, mãe, uma promessa específica. Eu falei, ela também tem promessas específicas. Você é que não conhece. E a gente, por não conhecer as promessas, ou as promessas específicas para nós, a gente, não corresponde. E acha que vai acontecer. E Deus vai dizendo, ei, e a sua parte? Nós somos parceiros, amigo. Tem que ter a minha parte e a sua nisso. Então, toda promessa tem que ter a sua ação correspondente. E a sua ação e a minha correspondente é fé. É pegar aquela palavra e correr com ela, agir sobre ela. Por isso que lá no Velho Testamento, ele disse, escreve a visão. Porque quando você olha, você vai automaticamente se programar para que aquela promessa se cumpra na sua vida. Se for algo que você não possa fazer, no mínimo você vai dizer, Senhor, a sua palavra está escrito. E eu creio que vai se manifestar. Você vai orar. Até que se manifeste. Senhor, eu já orei sobre esse texto e vou orar novamente, até que você recebe dele. Então é importante nós conhecermos a palavra, termos a palavra, praticar a palavra, ficar de olho na palavra. Eles perderam alguma coisa, mas eles não ficaram com a perca. Eles fizeram uma ação correspondente, eles foram procurar o que tinha perdido. Perdi a vontade de orar? Pois é, vou orar agora. Vou colocar força, vou procurar um horário, vou fazer todos os horários que eu puder. Eu perdi a leitura, esse ano eu vou me motivar a ler. O que você perdeu? Você vai deixar perdido? Ou você vai se posicionar e dizer, não, a partir de hoje, isso muda na minha vida? Porque essa decisão é só eu e você que podemos ter. Mudanças, irmão, só vai acontecer se houver um compromisso de realmente querer mudar. Só o desejo de mudar não muda ninguém. Ah, eu tenho vontade de mudar. Se você não fizer nada, não vai mudar nunca. Esse dia eu estava falando para uma pessoa e eu disse, Deus é atemporal.
Então, não tem para Deus virada de 23 para 24. Se nós não mudarmos as nossas ações de 23 para 24, você vai continuar vivendo igualzinho, 23, 24, 25, 2000, sei lá quanto, a mesma coisa. E não adianta dizer, Senhor, eu estou dizendo, a mudança é nossa, é sua, é minha. Então, eles procuraram até achar. E procurar dá trabalho. Se manter avivado, irmãos, dá trabalho. Se manter avivado, você precisa colocar diligência, força. Você precisa estar olhando para o lugar certo, você precisa estar ouvindo as coisas certas. Você precisa filtrar muito bem aonde você vai, com quem você fala, não fazendo acepção de pessoas, mas filtro do que você ouve e do que você vê. Para que nós possamos guardar a nossa fé, para não perder o que tem. E isso é muito particular. Não é geral. No geral, a gente se aquece. Então, é importante guardar a sua fé. É importante você procurar. Se perdeu alguma coisa, procurar e começar a praticar. Voltar à prática do primeiro amor. Voltar às primeiras obras. Voltar a fazer o que parou. Permanecer é difícil. Começar algo é fácil. Mas permanecer é difícil fazendo alguma coisa. Principalmente o que é certo. O que é errado é fácil de a gente continuar permanecendo fazendo, né? Às vezes a gente não pode comer muito, a gente come, a gente não pode dormir muito, a gente dorme, muito de coisa que é da carne é fácil a gente continuar nisso. Mas coisas que a gente precisa colocar força é mais difícil. Mas tem um fim proveitoso. Amém? Aleluia. Então eles procuram até achar, dá o trabalho de colocar no ombro, a ela dá o trabalho de varrer a casa, de buscar diligentemente. Mas são coisas que pessoais, precisam ser feitas. Então nós precisamos vasculhar nós mesmos, cada um individual, em alguma área, e ver o que foi perdido, o que precisa ser varrido, o que precisa ser limpo, o que precisa ser achado novamente, para colocar no lugar. Eu quero que você leia comigo, Tiago. Vamos lá. E eu comecei falando sobre as palavras que eles estavam conversando. Perdão, irmãs. Eles estavam conversando e aquilo estava aquecendo ou esfriando eles. O começo estava esfriando a fé deles e depois Jesus veio trazendo a memória, aquecendo o coração deles. Eu disse que se nós perdermos alguma coisa, alguma motivação, nós precisamos reencontrar ela e permanecer firmes naquilo que Deus nos chamou. Tiago 1. Eu vou ler o 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto ou disposto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu quero ler o versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Então é importante nós cuidarmos das nossas conversas, das nossas palavras. É importante saber o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca, irmãos, entrou no nosso coração. Então nós precisamos ter cuidado, proteger a nossa fé. Eu vou continuar aí no livro de Tiago, ainda vou ler mais um versículo que esses dias eu estava orando e esse texto me subiu. Eu quero compartilhar com você em Tiago 2, 3, na verdade. Tiago 3, diz assim, capítulo 3 mesmo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear o corpo. O texto que me subiu foi o versículo 3. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o seu corpo. Esse texto, eu estava orando e me subiu esse texto. Foi um domingo. E
eu fui depois, no outro dia que eu lembrei, eu fui procurar. E sabe, eu não sei se alguém já viu aqui cavalo, eles colocam aqueles coisinhas para que o cavalo olhe só para um lado, né? O cavalo só olha para cá. E às vezes, irmãos, nós estamos tão focados no problema que a gente só está olhando para aquele problema. E aí ele diz sobre a língua, que, eu vou ler o próximo versículo, ele fala que a nossa língua é como um leme, que um grande navio, quando ele vai precisar vira-se uma pequena, né, um pequeno leme, move todo aquele, já viu o tamanho de um navio, de uma embarcação mesmo? Ele é muito grande e é pesada, mas um pequeno leme muda o curso dela. Um pequeno leme muda o curso de tudo. Deixa eu abrir aqui que eu quero ler o texto com você novamente. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que lhes obedeçam e conseguimos dirigir o corpo. Veja também a naus, que, sendo tão grande e levada por ventos impetuosos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Freio na boca do cavalo para conseguir dirigir o corpo. Pequeno leme que para onde quer a vontade daquele que governa. Isso tudo está falando da boca, ou da conversa, do bate-papo. Eu não estou falando aqui de a pessoa estar falando mal de ninguém, não estou falando de murmuração, eu estou falando de, às vezes, conversa que nos esfria. Eu não estou falando nem disso. Talvez você pense, murmuração, fofoca, e essas coisas também. Mas, sabe, às vezes tem conversas que não está nos trazendo fé, está roubando a nossa fé. Por exemplo, se você ficar em um ambiente e pessoas estiverem falando só de doença, só de morte, está te gerando fé? Quando você sai daquele ambiente, você está com medo, você já não está assim tão exercendo fé para cura. Quando chega na igreja que a gente ouve sobre cura, que a gente, meu lugar é na cura, o que eu estou pensando em doença, não é? Mas se nós estivermos expostos às conversas do mundo, a gente vai esfriando. Por isso a importância de congregar, por isso a importância de estar lendo a Bíblia. Então, essas conversas, ele coloca como freio na boca dos cavalos, a gente dirige o corpo. Se nós não cuidamos da nossa fala, do que nós estamos conversando, todo o nosso corpo, e isso físico, ou a nossa vida espiritual, também está sendo dirigida pela nossa língua. Então, como é importante cuidar das nossas conversas. Como é importante esse ano, algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio que é particular para mim, mas quero compartilhar com você, é um ano de associações. Se você quiser, eu creio que vai ser para você também. Então, eu preciso estar ligada nas associações que Deus vai colocar do meu lado. Porque eu sei que são conexões divinas. E nada que Deus coloca do seu lado é para trazer prejuízo ou dano, mas para te conectar à próxima fase, para te conectar às próximas estações. Então, as conversas que eu preciso estar atenta, porque elas vão me trazer edificações. E eu preciso ser uma pessoa que traga edificação para outras pessoas, não por ser esposa de pastor ou porque eu sou cristã. Então, as conversas aqui, os papos, precisam ser edificantes, porque vai dirigir o meu corpo, vai dirigir o seu curso da sua vida e da minha vida. Se você é uma pessoa sábia de palavras, você acha que o seu patrão não vai estar observando isso e vai te promover? Se você é uma pessoa, eu não estou falando que fala bonito, eu estou falando de uma pessoa sábia. Falar no tempo certo, na hora certa e a coisa certa. Se você é uma pessoa sábia nas palavras, você acha que portas não vão se abrir para você? Porque você soube falar, você soube conversar, ainda que você tenha direito até de reclamar, você sabe reclamar com sabedoria. Você sabe requerer o seu direito com graça, sem ofender, sem machucar, sem ser espalhafatosa. Está no seu direito, mas de uma forma certa.
Então, as palavras, as conversas devem ser para edificar e construir na nossa vida. Isso deve ser para nós, mas também para os outros. Nós precisamos ser essas que vão ajudar a outros. As suas conversas, as suas palavras dentro de casa precisam ser palavras que edificam e constroem, porque você tem uma família ali, que estão observando o seu proceder, o seu agir, o seu falar, os seus vizinhos. É pelas conversas. É aquela mulher ali, eu vou falar com ela, porque ela sempre tem uma palavra de fé. Até me irrita, mas eu vou lá falar com ela. Agora, se a gente só fala murmuração, ixi, nem quero chegar perto daquele ali, porque aquele só fala desgraça. A gente não foge? Pode ser crente, pode ser do mundo, não tem, a pessoa quer fugir. Porque não são palavras agradáveis. Provérbios fala sobre o sábio tem palavras agradáveis. Palavras agradáveis, irmãos, não é que eu vou bajular ninguém. Ao contrário, o sábio muitas das vezes fala, irmã, você está errada, para que a pessoa não vá para o inferno. Então não é palavras sábias, não é palavras agradáveis. São palavras direcionadas corretamente. São palavras que trazem vida. Esse texto, quero que você continue aí. Freio na boca do cavalo consegue dirigir todo o seu corpo. O leme que consegue governar a vontade daquele que governa. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo. Vou continuar. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, olha como é importante o cuidado com as nossas conversas, as nossas palavras. E isso para que nós possamos ficar animadas, avivadas, afogueadas, submersas. A língua é um fogo no mundo de iniquidade, está posta entre os membros e contamina todo o corpo. Eu posso falar da igreja, está posta entre nós, não tem todo mundo aqui tem língua, graças a Deus. Está posta entre os membros, está entre nós conversamos. Eu posso falar do corpo, está dentro do meu corpo e contamina todo o meu corpo. E não é só pelo que eu como, é pelo que eu falo também. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Nós temos que ter cuidado com a nossa boca. Porque senão, como eu disse, nós sabotamos nós mesmos. Nós trazemos doença para o nosso corpo. Ai, estou feia. Ai, estou gorda. Ai, estou magra. Ai, acho que eu estou com isso. Senti um sintoma. Ai, eu acho que eu estou com isso. Ai, eu acho que eu estou ficando velha. Ai, eu acho que eu estou com dor não sei na onde. A sua língua está trazendo tudo que você está chamando. O que nós estamos chamando? Quem está usando a nossa língua? Porque ele diz assim, ó. Do leme, ele fala, para onde quer a vontade que a governa. A língua, aí ele fala, gloria de grandes coisas, é um pequeno, cadê? Versículo, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. Às vezes a própria natureza já está indo para um curso natural dela. Qual é o curso natural de quando você se fere? Se o ferimento não for muito profundo. Até profundo acontece, mas dá mais trabalho. Mas se você corta, a natureza, o curso da natureza de um corte é ele cicatrizar sozinho, você não precisa passar nada ali. O pessoal coloca um monte, não precisa. Vai doer, você vai lavar e você vai deixar secar. Vai tampar sozinho. É o curso natural do seu corpo. Já tem cura dentro de nós. Mas, às vezes, com a nossa própria boca. Nossa, isso aqui vai inflamar. Ixi. O que você fez? Deu legalidade para que o inimigo venha e inflame. Ixi, tomei a chuva ontem. Ixi, vou ficar doente. Ai, meu Deus. Você deu oportunidade para ele colocar doença em você. Então, às vezes, com a nossa própria boca, nós estamos atraindo coisas para o nosso corpo, contaminando o nosso corpo. Fora que a gente está falando de, fora a murmuração, que contamina o corpo, fora a fofoca, que contamina o corpo. Não é isso?
Fora outras coisas que eu estou falando. Então, qual é a palavra que eu tenho para hoje? E aí eu vou encerrar, nosso tempo já está indo. Cuidado com as suas conversas. Cuidado com as suas palavras. Para que nós tenhamos esse ano de afogueadas, fortes, avivadas, nós precisamos cuidar das nossas palavras. Nós precisamos cuidar das nossas conversas. Não estou dizendo que você não pode falar sobre os assuntos, mas você não pode estar envolvido a tal ponto que só fale sobre eles. Só fale sobre as dificuldades, só fale sobre os problemas. Comece a falar sobre as dificuldades, fale a solução para ela. Fale a solução para as suas dificuldades. Apresentou um problema, mostre a solução. Apresentou um problema, vai para o louvor, vai para a adoração, eu não sei a solução, vai para o louvor e para a adoração. Surgiu um problema, apresenta para Cristo. Fale com Ele, mostre para Ele. É isso que nós devemos fazer. Posso conversar com minha irmã? Posso, irmã, aconteceu isso e isso. Me ajuda em oração, me dá um conselho. Eu não sei o que a palavra fala sobre isso, eu preciso de uma resposta. Mas o que não posso é eu ficar sempre falando. Tem gente que fala com um, aí depois diz, acabou de falar para ela vir para cá. Aí fala para ela o mesmo problema. Aí não acabou de falar para ela já deu a solução, a gente vai falar para ela. Aí fala para ela dá outra solução, e a gente não pratica nada do que ela falou, a gente vai falar para outra de novo. Alguém vai resolver? Não. Só vai resolver se eu aplicar o princípio que elas me ensinaram, ou que a palavra de Deus me disse. E elas vão ter que ensinar a segunda palavra. Então, irmãs, nós precisamos sim, nós vamos viver sim esse avivamento. Se nós deixarmos que a palavra penetre na nossa mente e no nosso coração. Se nós nos enchermos dela, nós vamos estar tão quentes que mosca nenhuma vai chegar, que doença nenhuma vai ficar. Porque haverá avivamento, fogo dentro de mim e de você, que queima qualquer frieza espiritual. Que queima qualquer pecado, qualquer coisa. Não tem como uma pessoa avivada, ela não ficar em movimento. Eu não estou falando de movimento indo para lá e para cá. Porque a dúvida também te coloca em movimento. Você sabia disso? No livro de Tiago, que a gente lê um pouquinho em cima, se você ler, você vai ver. A fé, ela é uma âncora. Você fica firme em algo. Isso sai dali quando Deus te move. E quando você se move certeiro. É isso que é para mim fazer. A dúvida te coloca em movimento, mas para lá e para cá, como a onda do mar, Tiago fala. Vou para cá, não dá certo, vou para lá, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro? E aí, ou você não faz nada, ou você faz um monte de besteira. A fé não. Eu sei o que eu quero. É isso. Eu sei o que eu vou fazer. É isso. E uma pessoa avivada, ela sabe para onde ela vai. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe a direção a seguir. Ela dá passos certeiros. Em movimento certeiro. Então eu quero te convidar a ficar de pé.